Terceira parte. Por fim, como antes de começar a reconstruir a casa onde moramos, não basta demoli-la, prover-nos de materiais e de arquitetos, ou nós mesmos exercermos a arquitetura, e além disso, ter-lhe traçado cuidadosamente a planta. Mas também é preciso providenciar uma outra, onde nos possamos alojar comodamente, enquanto durarem os trabalhos. Assim, a fim de não permanecer irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus juízos, e de não deixar de viver, desde então, do modo mais feliz que pudesse, formei para mim uma moral provisória, que consistia em apenas 3 ou 4 máximas, que gostaria de vos expor. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, conservando com constância a religião na qual Deus me deu a graça de ser instruído desde minha infância, e governando-me em qualquer outra coisa segundo as opiniões mais moderadas e mais afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas e praticadas pelas pessoas mais sensatas entre aquelas com quem teria de conviver. Pois, começando desde então a não levar em conta minhas próprias opiniões, porque queria submeter todas a exame, estava certo de nada melhor poder fazer do que seguir as dos mais sensatos. E embora talvez haja pessoas tão sensatas entre os persas ou os chineses quanto entre nós, parecia-me que o mais útil era seguir aquelas com quem teria de viver, e que para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, devia atentar mais ao que praticavam do que ao que diziam, não só porque, dada a corrupção de nossos costumes, há poucas pessoas que queiram dizer tudo o que creem, mas também porque muitas o ignoram, pois como a ação do pensamento pela qual cremos uma coisa é diferente daquela pela qual sabemos que cremos nela. A miúde, uma não acompanha a outra. E entre as várias opiniões, igualmente aceitas, só escolhia as mais moderadas, não só porque são sempre as mais cômodas para a prática, e verossimilmente as melhores, pois todo excesso costuma ser mau, mas também, a fim de me afastar menos do verdadeiro caminho, caso me enganasse, do que se tendo escolhido um dos extremos, o outro devesse ser seguido, e particularmente incluía entre os excessos todas as promessas pelas quais subtraímos algo da nossa liberdade. Não que desaprovasse as leis, que para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando se tem um bom propósito, ou mesmo para a segurança do comércio, algum propósito apenas indiferente, que se façam votos ou contratos que obriguem a neles perseverar. Mas como não via coisa alguma no mundo que permanecesse sempre no mesmo estado, e como, no que me dizia respeito, prometia-me aperfeiçoar cada vez mais meus juízos, e não os tornar piores, pensaria estar cometendo uma grande falta contra o bom senso, se por aprovar alguma coisa, achasse-me obrigado a ainda considerá-la boa depois, quando talvez tivesse deixado de sê-lo, ou eu tivesse deixado de considerá-la como tal. Minha segunda máxima era ser o mais firme e resoluto que pudesse em minhas ações, e não seguir, com menos constância, as opiniões mais duvidosas, uma vez que por elas me tivesse determinado do que as seguiria se fossem muito seguras. Nisto, imitando os viajantes que, achando-se perdidos em alguma floresta, não devem ficar perambulando de um lado para outro, e menos ainda ficar parados num lugar, mas andar sempre o mais reto que puderem na mesma direção, e não a modificar por razões
insignificantes, mesmo que talvez no início tenha sido apenas o acaso que lhes tenha determinado a escolha. Pois, desse modo, se não vão exatamente onde desejam, ao menos acabarão chegando a algum lugar, onde verossimilmente estarão melhor do que no meio de uma floresta. E assim, como as ações da vida frequentemente não suportam nenhum adiantamento, é uma verdade muito certa que quando não está em nosso poder discernir as opiniões mais verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis. E ainda que não notemos mais probabilidades numas que nas outras, mesmo assim, devemos nos determinar por algumas e considerá-las depois, não mais como duvidosas no que diz respeito à prática, mas como muito verdadeiras e muito certas, porque a razão que a isso nos determinou o é. E isso conseguiu, desde então, libertar-me de todos os arrependimentos e remorsos que costumam agitar as consciências desses espíritos fracos e indecisos que inconstantemente se deixam levar a praticar como boas as coisas que depois julgam serem más. Minha terceira máxima era sempre tentar antes vencer a mim mesmo do que a fortuna, e modificar antes meus desejos do que a ordem do mundo. E geralmente, acostumar-me a crer que não há nada que esteja inteiramente em nosso poder, a não ser os nossos pensamentos. De sorte que, depois de termos feito o que nos era possível no tocante às coisas que nos são exteriores, tudo o que nos falta conseguir é em relação a nós, absolutamente impossível. E só isso parecia-me suficiente para me impedir de desejar futuramente o que não pudesse adquirir, e assim para deixar-me contente. Pois, como nossa vontade é propensa por natureza a só desejar as coisas que nosso entendimento lhe apresenta, de algum modo como possíveis, é certo que, se considerarmos todos os bens que estão fora de nós como igualmente afastados de nosso poder, não lastimaremos mais a falta daqueles que parecem ser devidos a nosso nascimento, quando deles formos privados sem nossa culpa, do que lastimamos não possuir os reinos da China ou do México, e que fazendo, como se diz, da necessidade e virtude, não desejaremos mais estar sãos, estando doentes, ser livres, estando presos, do que desejamos agora ter corpos de uma matéria tão pouco corruptível como os diamantes, ou asas para voar como os pássaros. Mas confesso que é necessário um longo exercício e uma meditação muitas vezes reiterada para se acostumar a olhar desse ângulo todas as coisas. E creio que é precisamente nisso que consistia o segredo daqueles filósofos que outrora conseguiram subtrair-se do império da fortuna e, apesar das dores e da pobreza, rivalizar em felicidade com seus deuses, pois, ocupando-se sem cessar em considerar os limites que lhes eram prescritos pela natureza, persuadiam-se tão perfeitamente de que nada estava em seu poder, além de seus pensamentos. E só isso bastava para impedi-los de terem qualquer apego por outras coisas, e dispunham de seus pensamentos de modo tão absoluto que isso lhes era uma razão para se considerarem mais ricos, mais poderosos, mais livres e mais felizes que qualquer dos outros homens. E não tendo essa filosofia, por mais favorecidos que sejam pela natureza e pela fortuna, nunca dispõem assim de tudo o que querem. Por fim, para a conclusão dessa moral, acudiu-me passar em revista as diversas ocupações que os homens têm nesta vida para procurar e escolher a melhor. E, sem nada querer dizer das dos outros, pensei que o melhor que tinha a fazer
era continuar naquela em que me encontrava, isto é, empregar toda a vida em cultivar a minha razão e progredir o quanto pudesse no conhecimento da verdade, seguindo o método em que me havia prescrito. Experimentara contentamentos tão extremos, desde que começara a servir-me deste método, que não acreditava que se pudessem receber nesta vida outros mais suaves nem mais inocentes. E, descobrindo todos os dias, por seu intermédio, algumas verdades que me pareciam bastante importantes e comumente ignoradas pelos outros homens, a satisfação que eu tinha preenchia tanto meu espírito que tudo o mais não me interessava. Ademais, as 3 máximas precedentes só se justificavam pelo propósito que eu tinha de continuar a instruir-me, pois tendo Deus concebido a cada um de nós alguma luz para discernir o verdadeiro do falso, acreditei não me dever contentar um só momento com as opiniões dos outros, se não me tivesse proposto empregar meu próprio juízo em examiná-las no devido momento, e não teria sabido isentar-me de escrúpulos, seguindo-as, se não esperasse, com isso, não perder nenhuma ocasião de encontrar outras melhores, caso as houvesse. E enfim, não teria sabido limitar meus desejos, nem me contentar, se não tivesse seguido um caminho pelo qual, pensando estar seguro da aquisição de todos os conhecimentos de que seria capaz, pensava está-lo também da aquisição de todos os verdadeiros bens que jamais estivessem ao meu alcance, tanto mais que como nossa vontade não se inclina a seguir alguma coisa ou a fugir dela, a não ser conforme nosso entendimento, a apresente como boa ou má. Basta bem julgar para bem proceder, e julgar o melhor possível para proceder da melhor maneira, isto é, para adquirir todas as virtudes, e junto todos os outros bens que se possam adquirir. E quando disso se tem certeza, não se pode deixar de estar contente. Após ter-me assim assegurado dessas máximas e tê-las posto à parte, com as verdades da fé, que sempre foram as primeiras em minha crença, julguei que, quanto a todas as minhas outras opiniões, podia livremente empenhar-me em me desfazer delas. E como esperava obter melhor resultado, convivendo com os homens, do que permanecendo por mais tempo fechado no quarto aquecido, onde tivera todos esses pensamentos, nem bem o inverno tinha terminado, quando recomecei a viajar. E em todos os 9 anos seguintes, outra coisa não fiz, senão rodar de cá para lá no mundo, procurando ser mais espectador do que ator em todas as comédias que nele se representam, e refletindo particularmente em cada matéria sobre o que podia tornar suspeita, levar-nos a enganos. Eu ia desenraizando de meu espírito todos os erros que antes pudessem ter-se insinuado nele. Não que assim eu imitasse os céticos, que duvidam só por duvidar, e afetam ser sempre irresolutos, pois ao contrário, todo o meu propósito só tendia a me dar segurança e a afastar a terra movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila. Nisso era muito bem sucedido, ao que me parece, tanto mais que procurando descobrir a falsidade e a incerteza das proposições que examinava, não por fracas conjecturas, mas por raciocínios claros e seguros. Não encontrava nenhuma tão duvidosa que dela não tirasse sempre alguma conclusão bastante certa, quando mais não fosse a própria conclusão de que ela nada continha de certo. E como, ao se derrubar uma velha casa, conservam-se geralmente os materiais da demolição para usá-los na construção de uma nova. Do mesmo modo,
ao destruir todas as minhas opiniões, que julgava mal fundamentadas, eu fazia diversas observações e adquiria muitas experiências, que me serviram depois para estabelecer outras mais certas. E além disso, continuava a me exercitar no método que me preservara, pois além de ter o cuidado de conduzir geralmente todos os meus pensamentos de acordo com as regras, reservava de quando em quando algumas horas, que empregava especialmente em praticá-lo, em dificuldades de matemática, ou mesmo em outras, que podia tornar quase semelhantes às das matemáticas, separando-as de todos os princípios das outras ciências que não julgasse bastante firmes, como vereis que fiz com muitas que são explicadas neste volume. Assim, sem viver aparentemente de um modo diferente daqueles que tendo como única ocupação passar uma vida suave e inocente, aplicam-se em separar os prazeres dos vícios, e que para usufruir seu lazer sem aborrecimentos, usam de todas as distrações que são honestas. Eu não deixava de perseverar em meu propósito e de progredir no conhecimento da verdade, talvez mais do que se me restringisse a ler livros ou a frequentar letrados. Todavia, esses 9 anos se passaram antes que eu tivesse tomado algum partido acerca das dificuldades que costumam ser discutidas entre os doutos, ou começando a procurar os fundamentos de alguma filosofia mais certa que a vulgar. O exemplo de muitos espíritos excelentes, que tendo tido antes esse propósito, não me parecia terem sido bem-sucedidos. Fazia-me imaginar tantas dificuldades que talvez não tivesse ousado empreendê-lo ainda tão cedo, se não soubesse que alguns faziam circular o boato de que eu já o tinha terminado. Não saberia dizer em que fundamentavam essa opinião, e se algo contribui para isso em meu discurso. Deve ter sido mais por professar o que ignorava mais ingenuamente do que costumam fazer os que estudaram um pouco, e talvez também por mostrar as razões que tinha para duvidar de muitas coisas que os outros consideram certas, do que por me vangloriar de alguma doutrina. Mas, sendo bastante altivo para não querer que me tomassem pelo que não era, pensei que devia procurar, por todos os meios, tornar-me digno da reputação que me atribuíam. E faz justamente 8 anos que esse desejo levou-me à resolução de afastar-me de todos os lugares onde pudesse ter conhecidos e retirar-me para aqui, um país onde a longa duração da guerra fez estabelecer-se tal ordem que os exércitos que nele se mantêm parecem servir apenas para que se gozem os frutos da paz com muito mais segurança, e onde, entre a multidão de um grande povo muito ativo e mais preocupado com seus próprios negócios do que curioso dos alheios, sem me faltar nenhuma das comodidades das cidades mais frequentadas, pude viver tão solitário e retirado como nos mais longínquos desertos.